Adriana Grasso, o que você está fazendo? Ontem eu ganhei um prêmio, eu tô super contente, uma estrela no Guia 4 Rodas. E eu tô procurando um lugar para colocar. Eu acho que é aqui em cima. O que você acha? Eu acho que fica bacana. Vamos ver. Olha só que orgulho. Então, Pronto. eu estou aqui ao lado da Adriana Grasso. Adriana, não tente perguntar a idade dela. Não. Ela foi executiva da IBM, ela foi executiva da empresa Folha da Manhã e por conta de uma doença muito grave que teve, ela repensou a vida dela inteira. Você teve um tumor maligno. Maligno mesmo? Eu tive um tumor. E todo mundo associa tumor a uma coisa muito ruim. E realmente é uma coisa muito grave para a saúde da pessoa. Só que é um momento que você precisa de força, é um momento que você precisa de reflexão e é um momento que você precisa de superação. Você sempre acha que você tem uma vida, que você vai morrer com X anos, né? Você não espera que a coisa pode sair do controle e você pode ser que você tenha o seu último dia de vida depois de uma semana, um mês, um ano. E aí você para pensar, meu Deus. Eu trabalhava feito uma maluca, eu não tinha tempo para cuidar da saúde, não fazia exercícios. Eu acordava de manhã, eu ia trabalhar, voltava em casa tarde da noite e era assim todos os dias. Você trabalhava na Folha de São Paulo. E antes como executiva também? Como executiva na IBM. Como era a sua rotina na IBM? Assim? Na IBM eu trabalhava na automação de indústrias, de grandes indústrias e meu último projeto foi na CSN. Na automação da CSN. Eu passei 2 anos morando em Volta Redonda. Sabe aquela história? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Eu acordava às 6 da manhã, eu descia a ladeira, entrava na CSN às 7h15. Uma coisa mecânica. Uma coisa mecânica. Eu trabalhava com projetos de inteligência artificial. Eu ia, chegava, o que tem para fazer, fazia o máximo e chegava e voltava para casa. Mas não era uma coisa... Não dava muita alegria, né? Não era uma coisa que me dava prazer. Te deixava feliz também? Não. Fiquei na IBM 7 anos. Eu cheguei na carreira máxima, que é a carreira de consultor. Eu vivi tudo que a IBM me ofereceu. Eu fui nos projetos, morei no exterior. Depois, eu não aguentava mais trabalhar em usina. Eu sabia que o próximo projeto ia ser numa outra usina. Eu falei, não. Cubatão por 2 anos eu não dou conta. Então, eu conversei com um amigo meu que estava montando uma equipe para a empresa Folha da Manhã. Eu pedi demissão. Eu infelizmente não ganhei o sopão, aquele bacana que o pessoal ganha um dinheirão, mas tudo bem. E eu fui trabalhar na Folha. E aí, Adriana, novo emprego? Continuei fazendo a mesma coisa. Eu simplesmente mudei de endereço. A mesma rotina, todos os dias a mesma coisa, levantando a mal-humorada e voltando para casa mal-humorada. Sabe qual era a minha sensação? Quando eu era pequenininha, isso não, quando eu tinha 6 anos de idade, e eu lembro quando chegava domingo e eu odiava de domingo para segunda-feira que eu tinha que parar de brincar, parar de me divertir para fazer uma coisa que na época eu achava que era chato. E eu tinha essa sensação depois de adulta. Todo dia eu ia dormir falando, ai meu Deus do céu, amanhã eu tenho que acordar e fazer tudo aquilo lá de novo. Eu era infeliz. Eu chegava em casa triste e assim foram se passando os anos. Eu vivi uma inércia. A inércia é aquela coisa que você vai e você só sai da inércia quando acontece alguma coisa. E foi o que aconteceu. E quando você descobriu que você vivia nessa inércia, tocou fundo? Nossa, muito fundo. Eu falei, eu não quero. De repente eu falei, gente, o que eu fiz da minha vida? Eu não quero ficar escrevendo poema, eu queria ter brincado mais, eu queria ter feito
coisas que eu não fiz. E daí eu parei para analisar, eu não tinha feito nada do que eu gostava. E aí vem o quê? Doença. Eu fiquei doente, foi uma coisa muito rápida, muito rápida. O tumor, ele tem a ver um pouco com a infelicidade. Isso. Eu sentia dores e eu não tinha tempo quase para fazer exame, sabe? Eu deixava a saúde, tudo era segundo plano. E teve uma vez eu fui fazer um exame de rotina e o médico falou, tem alguma coisa errada. E eu lembro que eu saí do consultório, não era um especialista em tumor, eu saí do consultório dele, minha perna tremia, mas tremia, que eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Um desespero, que era uma coisa que eu não pensava que fosse acontecer comigo. 4 dias depois eu estava passando na faca. Eu estava assustada. É uma coisa traumatizante. É como se você levasse um balde de água fria e fala, epa, eu passei um bom período em tratamento, em ótimas mãos. Na realidade, nem todos reagem tão bem quanto a Adriana. Eu diria que a Adriana aproveitou a doença dela e as condições do tratamento e mudou de vida, né? Mudou de trabalho, ela estava infeliz com o trabalho, teve mudanças importantes na estrutura familiar. E eu não tenho nenhuma dúvida que isso é também muito importante para ela curar completamente a doença dela. O mais importante é que ela está curada e está feliz. Eu fui chamada para trabalhar em uma empresa e eu tive que tomar uma decisão, talvez esse tenha sido o momento. E eu fui na entrevista, eles me fizeram uma oferta de trabalho e estava tudo para fechar e eu tive que decidir. Ou eu apostava numa coisa que eu tinha escrito, eu estava acreditando, ou eu continuava a minha vida. Nesse momento eu falei, eu vou apostar. Eu marquei para conversar com o Robert Wong, na época ele era presidente da Korn Ferry. Ele falou, Adriana, tem alguma coisa errada. Nós estamos conversando há 2 horas, você já me falou de tudo, você não me falou uma palavra de engenharia. Ele falou, será que você não escolheu a profissão errada? Você tomou um susto? Levei um susto. Ele falou, Adriana, se você fosse se aposentar, o que você faria? Eu falei, bom, se eu fosse me aposentar, eu tenho 2 sonhos, ou uma livraria ou uma loja de vinhos. Aí ele falou, por que você precisa se aposentar para fazer isso? Aí ele plantou uma sementinha na minha cabeça. Eu peguei um papel e eu falei, eu vou desenhar um projeto, um novo negócio. E esse novo negócio, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um business plan, eu sei fazer um business plan. Aí só que a usar a inteligência eu comecei você, a né? usar tudo que eu tinha aprendido na escola para mim, direcionado a uma coisa que me dava prazer. Eu comecei a escrever esse business plan, fui para a Itália e eu conversei com meu tio, que ele trabalha com vinhos, ele falou, Adriana, eu tenho 76 anos e eu vou morrer ignorante nessa área, tem coisa para estudar para o resto da vida. Sobre vinhos. Sobre vinhos. Ele falou, você não se preocupa que sempre tem coisa para aprender. Se você vai falar sobre produção de vinho, você tem que ter acompanhado uma produção de vinho. Eu ficava na casa dos produtores e eu acompanhava, depois eu conversava com o químico, eu conversava com o enólogo. Curiosíssima. Super curiosa. Alegre. Super curiosa. Eu acordava com uma felicidade que eu queria ler, eu queria estudar, eu queria fazer. E aí a coisa foi tomando uma dimensão. Eu falei, agora eu tenho que pensar, de vinhos eu estou estudando, tenho que pensar em termos de negócio. Eu era uma pessoa de business. O que adianta você abrir um negócio para ser mais um?
Eu falei, eu tenho que abrir uma coisa diferenciada. Eu fiz pesquisa de mercado, eu fiz pesquisa de concorrentes, eu não precisava pagar uma empresa, eu sabia como era uma pesquisa de mercado. O projeto, ele tinha sentido, ele tinha um diferencial de mercado e eu acreditei naquele projeto. Chegou num momento, eu falei, e agora? Eu tinha uma retomada da minha vida de executiva e, por outro lado, eu tinha um papel escrito. Eu falei, eu vou para onde? Vou para o papel escrito. A ideia é que quando a pessoa está passando pelo Oscar Freire e ela chega na Água Santa, ela sai do Brasil e ela entra num pedaço da Itália. Eu apostei nesse espaço do Oscar Freire. Era um pedaço da rua que não tinha praticamente nada. E aos poucos está virando um polo cheio de restaurantes, cheio de lojas e é conhecida como Baixo Oscar Freire. Agora eu estou na vida cores com outras amizades. Eu tenho uma grande rede de relacionamento pela redondeza. Você não tinha? E não tinha. Eu tenho alguns amigos que trabalham com moda e não tenho medo de ousar em algumas coisas. Eu descobri esse lugar há algum tempo. Sim. Eu vou usar um vestido nada na festa, um vestido muito simples, um vestido sem brilho. E eu queria que o sapato fosse a joia. Você me ajuda a escolher um? Esse é o que eu gostaria. Peraí, tá vendo? Tem o teu Olha, gosto. Isso tem meu gosto. Ai, gente, ele escolheu o mesmo sapato. Que tudo! Só que esse preto. Vamos experimentar. Gente, que lindo! Aí eu aproveito durante o dia, também é meu momento de relax, sair um pouco, encontrar os meus amigos, bater um papo, tomar café. Tudo bom? Oi, Beto, tudo bom? Tudo, e você? Nós vamos Obrigado. tomar café. Parece café da Itália. Café italiano, é uma das minhas paixões. Vinho, comida, o país em si e o café italiano. Como eu estudo, durante o dia eu leio muitos livros sobre vinhos. Antes de dormir, sempre eu preciso, é a forma que eu tenho de desligar. São romances. Belo e bom romance. Isso. Por que você se interessa por esse aqui? Eu li, é que eu adoro, uma das minhas paixões é história. E eu adoro, como que eu te falei, do Paraíso na Outra Esquina, sobre livros com um fundo histórico. Eu vou levar os dois. Hoje à noite eu tenho um evento para ir e eu preciso mudar pelo menos a blusa. E eu vou usar como recurso uma das lojas da Oscar Freire para poder comprar uma blusa nova. Pronto, consegui mudar meu visual trocando uma blusa. Agora eu estou pronta para o evento à noite. Tchau! Você acordava muito cedo. Acordava muito cedo. Fazia E agora sempre tudo igual. Agora eu acordo mais cedo ainda. Só que eu acordo com outro astral. Eu acordo, tem dias que eu acordo 5h30 da manhã e eu vou ao CEAGESP comprar flor. Eu começo bem o dia. Eu acho que é uma obrigação quem trabalha com o público tá bem. Sempre bem-humorada, sempre bem penteada, sempre bem vestida e receber as pessoas com carinho. Aqui é uma enoteca. E também você tem sempre uma biblioteca à mão. Nós deixamos todos os livros que eu compro para estudar e todas as pessoas que trabalham aqui têm acesso também a todos os livros e os clientes. Se eu chegar aqui e sentar numa mesinha dessa, eu posso pegar... Pode pegar o que você quiser. Aqui era uma quitanda. Eu falei, eu posso transformar isso. Você podia transformar a quitanda nesse lugar chiquésimo, como pode transformar a sua vida também, da executiva não muito feliz a hoje uma mulher realizada e mais, hein? Que dá curso de vinho para quem quiser no próximo bloco.
Então, a Adriana transformou a quitanda num lugar charmosíssimo. E olha, ela já pôs aqui na mesa o vinho, como é o nome? Nerodávola. Nerodávola, da Sicília, porque agora ela vai explicar pra gente o que é vinho. Vinho é um alimento muito importante, feito de uva. E a uva, dentre todas as frutas, ela tem uma característica que é única. É a que mais tem possibilidades de dar sensos olfativos distintos. Você virou uma especialista em vinho. Atenção, olha, gente. Ela não é enóloga, você se enganou aí. Ah, a Adriana é enóloga. Não é. O que você é, Adriana? Eu sou enófila. O que é enófila? Enófila é a pessoa que é apaixonada por vinhos, ela é estudiosa do mundo dos vinhos. O enólogo é uma formação universitária e você forma uma pessoa capaz de trabalhar na plantação da uva e na fabricação do vinho. Eu não tenho um sommelier, todo mundo que atende a mesa, todo mundo tem o mesmo treinamento de vinhos. E eu tento passar para eles, as pessoas que eu selecionei, elas são curiosas e vão levar a coisa com o mesmo entusiasmo que eu levo. Então vamos começar do primeiro. Primeiro é o Dolcetto. O que a gente tem que lembrar sempre do Dolcetto? Dolcetto é uma uva com pouca acidez. Eu não tenho um curso fixo, como eu conheço todos esses vinhos, a pessoa vem aqui e fala, eu queria, não sei, o que vão fazer o quê? Vamos falar de Chianti, então vamos escolher esse. E eu monto uma apresentação específica para aquilo. Você cobra para fazer isso? Quando eu faço aqui na loja, não. O que eu cobro o consumo e geralmente depois eu aconselho. Vinho italiano tem que ser acompanhado com jantar. Eu não gosto muito dessa degustação que você vai ficar na aguinha, no vinhozinho, na aguinha, no vinhozinho e depois você sai de lá, você não entende mais nada. O vinho italiano, ele é ligado à comida. Eu quero fazer um lançamento de alguns pratos de primavera-verão. Nós estamos com uma toalha branca. Quando eu montei o negócio, eu patenteei isso daqui. No Brasil, chama salva-gotas. Ele não é tóxico, ele é aprovado pelo... já existia isso em metal. Só que eu não gosto daquela ponta de metal no vinho. E eu achei que o transparente ia ficar uma coisa melhor. Então eu fiz uma tinta que não fosse tóxica com um plástico. Você que bolou isso tudo? Eu bolei. A engenheira a favor de tomar um bom vinho. E aí, o que acontece? Isso, quando você serve... Olha que cor bonita desse Você vinho. serve e não goteja. Olha. Salva-gotas. Aí o que nós fazemos geralmente? Primeira coisa, na casa o serviço é o serviço italiano de vinhos. Qual é a diferença do serviço italiano? Quando você coloca um vinho, eu lavo o copo todinho com o vinho. Para que você faz isso? Quando você lava o copo tem que ser de cristal e o cristal ele tem poros. Quando eu lavo o copo, o aroma já está presente. Então, aquele negócio lá do motorzinho de ficar rodando, você não precisa fazer. A hora que você lavou o copo, você já ajudou a abrir o aroma. É esse aroma que vai dizer se o vinho está bom? Se esse vinho ele tivesse com uma tonalidade para o marrom, simplesmente eu ia falar, nariz, presta atenção que pode ter alguma coisa errada. Nariz... A engenheira, alguma coisa fica. Depois, quando você coloca no nariz, cada tipo de vinhos, você vai esperar algumas coisas. Primeiro, é errado se tiver algum óxido, alguma coisa, cheiro de rolha, cheiro de fungo. Então, sempre aquela coisa assim que fala, põe um vinho, fala, esse vinho custou 15 mil reais, não sei o quê. E você põe no nariz e fala, nossa, tô achando que tá com cheiro de ovo podre. Você pode estar com razão. Então, acredite nos seus sensos.
E o chamado Titim, Salute, isso aqui é uma tradição também no vinho? Não é muito, não. Pela tua carinha, não é muito, não. E de onde vem a tradição do saúde? Não sei. Salute fique saúde bem. É o seu brilho no olho, pelo que você está fazendo. Saúde é essa alegria isso. de viver Salute. que você está tendo depois. Seja feliz. Um brinde. Um brinde. Mas tem que fazer assim? Ih, eu não fiz. Não tem que fazer assim sempre, mas eu sou responsável pelo que você está bebendo. Certo. Aí eu vou até o final. Eu vi que no nariz... Como é que você fez? Explica, então. Eu vi que no nariz o vinho estava perfeito, estava com frutas maduras, com frutas do bosque. Era o que eu esperava dele. Na boca, o que eu vou fazer? Eu vou ativar todas as papilas gustativas. Opa, que bacana isso. Como que você faz isso? Você coloca um pouco de vinho na boca, depois você puxa um pouco de ar, você mastiga, respira, Faz aí. engole e expira. Como é que é? Faz aí. Vou fazer. Ó. Quando você faz isso, não é que é uma coisa que precisa fazer sempre, eu vou avaliar se o vinho ele é ácido, se ele é tânico, se ele é amargo, se ele é longo. Todas aquelas palavras que o pessoal fala, mas da onde que esse pessoal que trabalha com isso tira? É muito fácil. Você fez tudo isso na boca, você ativou todas as papilas gustativas. Agora é só prestar atenção. Secou a boca, secou a língua, é tânico. Salivou, a melhor sensação é ter um bom equilíbrio de tudo isso. Entendi. Um pouco seco, um pouco ácido, não muito amargor e um retrogosto, quer dizer, o vinho, depois que eu fiz tudo isso, ele ficou um bom tempo com gosto na boca. Olha só. Que é a diferença entre beber e degustar. Beber é isso. Seja feliz e eu acho que a maioria das pessoas não tem que se preocupar. Tem que ter uma bebida que dá prazer e beba. Agora, para quem trabalha, para quem orienta, tem que prestar atenção em todas essas coisas. Aquela história que a pessoa fala, o vinho, quanto mais velho, melhor. Eu falo, espera aí que para cada tipo de vinho, para cada tipo de uva, para cada região, você tem o tempo aonde o vinho ele é jovem, o vinho chega no máximo e o vinho morre. E aí vem a minha partezinha de engenheiro. Eu achei um gráficozinho também para o mundo dos vinhos. Acabou de produzir o vinho. Pegou a uva, fermentou a uva, tirou a uva da fermentação e você tem o vinho. Okay. Aquele momento é o momento zero. Momento zero desse gráfico. Desse gráfico. Daquele momento zero, quanto tempo você tem que esperar para que aquele vinho atinja o máximo do que ele pode dar? O máximo é mais equilíbrio, mais aroma, o máximo. Por exemplo, o Sauvignon da África do Sul, tá que ele chega no máximo dele em 2 anos. Em 4 anos ele já morreu, o vinho já virou vinagre, não serve mais para nada. Então, cada um dos vinhos, aí quando você vai nos grandes vinhos da região de Bordeaux, aí sim, você tem uma curva que com o passar dos anos os vinhos vão melhorando. Mas isso não é regra. A regra, a maioria são... Quando eu vejo você mexendo nesses gráficos, óbvio que você mesmo disse, dá um sabor de engenheiro, né? Quer dizer, não é que você renega ter sido engenheiro esse tempo todo? Não renego. Tudo que você aprende, você usa em tudo na vida. Eu sou formada em computação, eu cuido do site da loja, nós temos um sistema sem fio aqui, eu uso, não é que eu renego, só que eu estou usando aquilo de uma forma que me dá prazer, fazendo uma coisa que me dá prazer. O que está faltando para você na sua vida? Nada. Não sei o que o dia guarda para mim. E isso é muito bom, que cada dia eu escrevo uma história nova. Ai, que bonito. E à noite, quando eu vou para casa dormir, eu sempre vou para casa, eu continuo lendo, adoro leitura, mas eu ponho a cabeça no travesseiro e falo,
Não importa, se hoje foi o último dia da minha vida, eu não deixei nada para trás. Eu estou feliz com o meu dia a dia, com todas as dificuldades, pagando uma série de coisas, tendo que rebolar para pagar funcionário. Quando você está do outro lado é fácil. Chega o dia do pagamento, você fica lá esperando e fala, cadê meu dinheiro? Continua executiva. De um negócio, agora eu sinto do outro lado. Os altos e baixos que todas as empresas têm, eu tenho que ficar monitorando. Mas isso faz parte. Eu estou feliz na Ilha do Colorido. Eu tenho a impressão que eu cheguei no meu paraíso. É importante esse exemplo da Adriana, que deveria ser seguido por todas as mulheres. Corra atrás da felicidade. Não importa a carreira, não importa a idade, não importa o que for. O resultado é sempre bom. Você tem que fazer uma coisa que te dá prazer. Que isso para mim é a coisa mais importante. Tchim, tchim.